Chegou a hora das análises e palpites para esse sabadão que tá recheado de jogos. Rodada da Premier League, tá? Completa. Vou falar de alguns jogos aqui para vocês, tá? Além disso tem Bayern de Munique, Botafogo e Flamengo, tá? Nós temos Benfica, nós temos o Napoli contra a equipe da Lazio. Olha, nós temos muitos jogos excelentes para poder apostar e eu vou comentar os melhores aqui nesse vídeo para que você faça sua aposta de pré-jogo, para que você leve pro ao vivo e também usufrua bastante lá no ao vivo, tá? Então fica até o final desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ser notificado sempre que eu postar todos os dias vídeos como esse com as análises do dia, meu planejamento, e solta a vinheta. Galera, tô de volta, já vou comentar aqui com vocês, começando com Bundesliga, tá? Eu já quero começar logo com esse jogo do Leverkusen contra a equipe do Darmstadt. Darmstadt que acabou de subir da segunda divisão para a Bundesliga e logo de cara agora vai enfrentar a equipe do Leverkusen, que na minha opinião é uma das equipes que é grande favorito ali para brigar por uma vaga na Champions League. Inclusive, eu acredito até que o Leverkusen nessa temporada, depois do Bayern de Munique, é o melhor time dessa Bundesliga, tá? Tirando o Bayern de Munique. Acredito que o Leverkusen tem potencial e tem bola para ficar à frente do Dortmund, para ficar à frente do Leipzig, né? Acredito que vai bater ali de frente com o Leipzig, e tem também o Union Berlin, que não é um time nada fácil de se jogar. Falando sobre a sequência, esse início de jogos da equipe do Leverkusen, 2 jogos, 2 vitórias, 3-2 contra o Leipzig, um jogo muito difícil, um 3-0 tranquilo, tudo no primeiro tempo aqui, ó, contra a equipe do Mönchengladbach, que é a equipe kamikaze que nós vamos comentar aqui também hoje. O Darmstadt começou com 2 derrotas, uma derrota para o Frankfurt por apenas 1-0 e tomou uma goleada do Union Berlin, lembrando que o Union Berlin teve jogador expulso e mesmo com o jogador expulso fizeram muitos gols aí nessa partida. 2 equipes completamente diferentes, tá? Uma vai brigar para ser rebaixada, a outra vai brigar, não vou falar pelo título porque para mim o título é do Bayern de Munique, como sempre, mas vai brigar por vaga da Champions, então coloca um favoritismo grandioso aqui pro Leverkusen. Coloco além disso também um jogo muito favorável aqui para gols, ou no primeiro tempo acima de 2,5, já que o ataque do Leverkusen realmente está avassalador, fez 3 gols nos 2 jogos que fizeram pela Bundesliga, fora a goleada por 8-0 aqui na Copa da Alemanha, né? Então realmente é um favoritismo muito grande para essa equipe do Leverkusen. Xhaka chegou, fortaleceu o meio campo, mas está jogando demais a equipe do Xabi Alonso. Outro jogo que eu quero destacar para vocês é o jogo do Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach. Todos os jogos do Mönchengladbach são jogos extremamente favoráveis para gols. Não é à toa que se a gente pegar os últimos jogos deles, foram 2 jogos com bastante gols, né, de 2,5. Um jogo foi a derrota por 3-0 para o Leverkusen e o outro jogo foi um 4-4, 8 gols em um jogo, contra o Augsburg, tá? Inclusive eles tomaram esse empate, saiu na frente, fizeram 2 gols de vantagem, tomaram empate. O Bayern ganhou de 4-0 do Werder Bremen e ganhou do Augsburg por 3-1. E como eu falei, galera, eu vejo esse jogo realmente muito favorável para gols e um jogo muito favorável para o Bayern de Munique. Contratou a peça que precisava, que era um centroavante, que era o Kane, tá? E com o Kane agora realmente fica avassalador esse Bayern de Munique. Coloco como um grande favorito da Champions ao lado do Manchester City também. Trazendo aqui do mercado de gols, só para confirmar para vocês com alguns números, né? Ambos os times com a média de 2 gols marcados, né? Tanto quando joga dentro de casa quanto quando joga fora de casa, no caso do Bayern de Munique, tá? Então sempre com a média altíssima e principalmente o Mönchengladbach, eu já falei da defesa, uma defesa muito frágil, uma média de 2 gols tomados por jogo, tá? Isso baseado nos últimos 10 jogos. Trazendo aqui para o gol HT, também você percebe que é muito favorável um gol no primeiro tempo, né? 90% dos jogos de ambos os times aconteceram gol no primeiro tempo. É outro ponto favorável. Então, gosto do mercado de gols, gosto do gol HT, gosto da vitória do Bayern de Munique nos ambos os tempos. É realmente um jogo bem aberto e bem favorável para a gente apostar tanto no pré-jogo quanto também no ao vivo. Não vou falar da Liga Saudita porque eu não gosto desses jogos. Coloco aqui um certo favoritismo para a equipe do Al Ahly, né, contra o Al Fateh, eu acredito que é assim que se pronuncia. Porém, velho, é um jogo muito difícil aqui, porque o Al Ahly tá tendo um pouco de dificuldade em marcar gols, mesmo com um ataque avassalador, né, com o Maximan, com o Mahrez, com o Firmino. Porém, é um time que ainda tá se entrosando. É o líder do campeonato, sim, tá conseguindo muitas vitórias, mas indico você levar pro ao vivo para ver o que tá acontecendo, porque esse Al Fateh é uma equipe enjoada, tá? Eu assisti alguns jogos dele, é uma equipe enjoada.
É uma equipe que também começou muito bem a temporada e vai jogar ali no UOL, ali joga fora de casa, a cotação de pré-jogo não é boa, então é melhor levar pro ao vivo. Vamos falar de Brasileirão. Galera, nós temos 3 jogos aqui do Brasileirão, tá? Nós temos Atlético Paranaense com Atlético Mineiro, nós temos Internacional e Goiás, nós temos Botafogo e Flamengo. Para mim, o melhor jogo para se apostar aqui é o do Botafogo com o Flamengo. Para mim, é o melhor jogo disparado. O Botafogo, no seu estádio, do Newton Santos, com a grama sintética, nessa temporada, no Brasileirão, que é no Brasileirão que eles jogaram com o time titular todos os jogos. Então, não dá para levar em consideração os jogos de em casa da Sul-Americana, porque na maioria deles eles entraram com o time reserva. Mas no Brasileirão, cara, é absurdo o que o Botafogo tá fazendo. É uma sequência de vitórias, ó, absurda. São muitos jogos, não perdeu ainda no Brasileirão como mandante, entendeu? Isso aí é algo realmente extraordinário. E tem um porém também aqui, tá? Se a gente for olhar a classificação, ó, como eu falei dentro de casa, são 11 jogos, 11 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 26 gols marcados e 3 gols sofridos apenas. Ou seja, é uma defesa absurda dessa equipe do Botafogo, absurda mesmo. Além disso, se a gente olhar aqui a classificação, a diferença é de 11 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, jogo duro, jogo difícil. O Palmeiras é favorito? Sim, é favorito, mas é um jogo muito difícil. Então o Botafogo vai enfrentar o Flamengo. Se o Botafogo ganhar do Flamengo aqui, nesse jogo, praticamente já liquida o Flamengo, tira o Flamengo da briga pelo título. Isso é um fato. Já tá 15 pontos, vai ficar a diferença de 18. Então assim, realmente tira o Flamengo de jogo. Já tá fora praticamente, mas vai tirar completamente agora. Só que tem um porém também, vai jogar uma pressão absurda para a equipe do Palmeiras, né, que vai jogar no domingo. Então o Palmeiras já vai entrando pressionado, porque sabe que o Botafogo pode abrir uma vantagem alta, uma vantagem de 14 pontos. Então também vai dificultar para o Palmeiras, que não tem jogo fácil. Então assim, é um jogo muito importante para o Botafogo, é um jogo onde o Botafogo necessita pontuar, por mais que seja um empate. Como o Botafogo está pagando muito bem, eu vejo uma boa cotação, o Botafogo ou empate, tá? Ou empate anula, gosto muito dessa aposta. E gosto também do abaixo, o abaixo de 4 gols, tá? Para não sair 4 gols desse jogo. Então no caso, o abaixo 3,5, né? É para vocês que fazem. Na Bet 365, quando a gente cria uma aposta, a gente coloca abaixo de 4. Então assim, eu gosto muito disso, porque eu não acho que vai ser um jogo tão aberto quanto foi o na primeira rodada. Eu não acredito nisso, acredito que o Botafogo vai querer matar o jogo e controlar o resultado. É isso que eu acredito. Acredito que possa sair sim com a vitória, mas é um clássico, galera. Também não pode se dar batido aqui o time do Flamengo, não, porque é um jogo duro, mas acredito que o Botafogo saia com no mínimo o empate, beleza? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Goiás Internacional, eu prefiro levar pro ao vivo. Acredito que no ao vivo vamos encontrar melhores oportunidades, tanto no mercado de cantos, no mercado de gols e também no mercado de handicap. Por isso, eu quero fazer aqui uma indicação para vocês. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar meu link do grupo gratuito do meu Telegram, onde eu compartilho entradas no ao vivo e entradas também de pré-jogo. Então é interessante que você esteja lá, até porque é gratuito, né? Então vale a pena vocês pegarem as minhas apostas. Então clica na descrição, vai lá e entra no meu grupo gratuito, que eu vou estar compartilhando apostas no ao vivo, tá? Na La Liga, nós temos 2 jogos interessantes. Nós temos Real Sociedade e Real Madrid. Ambos são favoritos demais, só que a cotação tá 1,30 para cada um deles, então eu prefiro aproveitar no ao vivo, até porque a Real Sociedade é um time excelente defensivamente, dificilmente toma gols, e não é um time que toma muitos gols, e tem a grande probabilidade aqui de sair com a vitória. Mas a cotação de 1,30 tá muito baixa. É bom levar esse jogo para ao vivo e buscar uma cotação melhor nessa vitória. A mesma coisa no Real Madrid, porém no Real Madrid, além de a cotação tá muito baixa, eu recomendo você levar pro ao vivo. Por quê? Porque o Real Madrid tá com muitos desfalques e agora também sem o Vinícius Júnior, realmente cai muito ofensivamente, então é melhor vocês observarem no ao vivo, porque, pô, sem Vinícius Júnior, que é o principal criador, né, o principal jogador no 1 a 1, é realmente uma perda muito grande, que é o principal jogador, junto agora com o Bellingham, né? Então, observe no ao vivo antes de pegar essa vitória, tá? Cuidado. Galera, trazendo um jogo aqui pra vocês do Brest contra o Rennes, eu vejo um jogo bem interessante. O Brest contra o Lens, tá? Tem uma probabilidade muito alta de gols, muito alta mesmo. Os últimos jogos deles foram jogos que aconteceu pelo menos 2 gols. É tanto que se você pegar o retrospecto, a Ligue 1 tá com um índice muito alto
alto do acima de 1,5, 89% dos jogos. Aqui tem uma probabilidade muito alta e do acima de 2,5 também. Eu gosto muito aqui de atuar no ambos marcam, porque o Brest em casa tem uma média de 1 gol por jogo, assim como o Rennes dificilmente vai passar sem marcar gols, dificilmente mesmo, mas o Brest também é um time que concede muitos gols, assim como a equipe do Rennes. Então eu gosto do ambos marcam aqui, eu vejo um jogo realmente favorável para isso, para o ambos marcam. É tanto, ó, 75% a probabilidade de ambos marcam nesse jogo baseado no histórico. Só que o acima de 1,5, obviamente, é a aposta mais segura aqui. Então gosto desse mercado de gols, tá? Partindo agora para a Premier League, galera, nós temos muitos jogos da Premier League. Obviamente tem alguns jogos onde a gente tem um favoritismo maior, como o City e o Chelsea. Óbvio que eu acredito na vitória deles dois. Porém, velho, cotações de pré-jogo também tá bem ruins, né? E cuidado com o Chelsea, porque ainda tá em fase de entrosamento, o time tá se entrosando ainda. Então vai enfrentar uma equipe muito forte defensivamente, que é a do Nottingham Forest, que começou muito bem essa Premier League, tá? Parabéns demais pro Nottingham Forest por esse início. Inclusive complicou até mesmo pro Arsenal no final do jogo, tá? E o Manchester City vai enfrentar o Fulham. Não é uma equipe besta, é uma equipe que arrancou o empate do Arsenal, né? Na casa do Arsenal, acabou se classificando também agora diante do Tottenham, eliminou o Tottenham, então não é uma equipe besta para estar pagando essa cotação pro City, né? Pagando aí 1,18. É muito baixa a cotação do City. O City é extremamente favorito? É, mas o City sofreu para fazer um gol no Sheffield, né? E venceu ainda, o Sheffield conseguiu empatar e venceu no final do jogo. Então também é um jogo que eu recomendo você levar para ouvir. Já o Brighton contra a equipe do Newcastle, eu já vejo um jogo mais aberto e movimentado. Primeiro porque os jogos do Brighton é propício para isso. Se você pegar os últimos jogos do Brighton, venceu por 4-1 o Luton, ganhou de 4-1 para a equipe do Wolves e perdeu de 3-1 para a equipe do West Ham. É uma equipe que vai pro ataque, é uma equipe que vai para cima. O Newcastle ganhou de 5-1 do Aston Villa, perdeu pro City de 1-0 fora de casa e tomou uma virada pro Liverpool, virada impressionante do Liverpool aqui, tá? E com um jogador a menos, beleza? Então assim, são dois times bem demais no setor ofensivo e tem uma probabilidade muito alta para gols nesse jogo. E eu gosto muito da cotação do ambos marcam. A média de gols marcados do Brighton dentro de casa é de 2 gols e o do Newcastle de 2 gols também, fora de casa. E ambos têm uma média, pelo menos um gol concedido. O Brighton um pouquinho aqui a mais, praticamente 2 gols por jogo. E eu gosto muito, como eu falei, da cotação do ambos marcam, tem uma probabilidade muito alta e muito por conta da equipe do Brighton. Dificilmente eles passam um jogo sem marcar gols e dificilmente ele passa um jogo sem sofrer gols. Mas a cotação mais segura é do over 1,5 também. O 2,5 também é interessante? É, tá? Então tem essas três opções, mas na minha opinião é mercado de gols para esse jogo. Eu não gosto de atuar em vitória, nem dupla hipótese, porque para mim é um equilíbrio muito grande, é 50-50 de quem vai vencer esse jogo entre essas duas equipes, tá? Duas excelentes equipes fizeram um excelente campeonato passado na Premier League e esse campeonato também. Na Championship, eu só gosto, galera, de atuar aqui na vitória do Leicester contra o Hull City, tá? O Leicester bem superior, começou muito bem, ainda não perdeu, se classificou também agora na Copa da Inglaterra, então fiquem de olho no Leicester, bem favorito para esse jogo. E pra gente finalizar aqui as nossas análises, eu quero trazer para você a análise do Napoli contra a equipe da Lazio. Galera, a Lazio ficou na segunda colocação no campeonato italiano, mas, cara, é um time muito sofrível, velho. É um time que defensivamente não é tão forte, né? Cresceu numa reta final do campeonato passado, mas defensivamente não é tão forte e ofensivamente também não é tão produtivo assim. E vai jogar contra o Napoli, que simplesmente manteve todos os seus atletas, praticamente todos os seus atletas, na temporada passada, os principais. Tem a volta do Kvaratskhelia, que já voltou, entrou no segundo tempo do jogo passado, deve ser titular nesse jogo. Tem o Osimhen, tem o Politano, é muitos caras, né? Zielinski. Então, assim, conseguiu realmente continuar a manter o seu grande time, a equipe do Napoli. E começou a temporada vencendo por 3-1 o Frosinone e ganhando de 2-0 da equipe da Sassuolo. Poderia ter sido mais aqui, teve pênalti perdido e tudo mais. E a equipe da Lazio perdeu para a equipe do Lecce e perdeu para a equipe do Genoa, dentro de casa. Então, assim, são dois cenários completamente diferentes. Pelo fato do Napoli jogar dentro de casa, acredito sim na vitória do Napoli. Não gosto de apostar em gols, né? Porque a gente tá falando de um clássico, tá? Não gosto de apostar em gols, nem no under, né, no caso, nem no over. Não gosto. Eu gosto de ir na vitória seca da equipe do Napoli. Para mim é a melhor opção, de fato, para esse jogo, tá? Esses são os melhores jogos para se apostar. Recomendo para vocês seguirem essas análises, tanto no pré-jogo, né, que você se sentiu mais confiante, e também esteja no grupo gratuito para receber as apostas ao vivo. Tamo junto e excelente sabadão pra gente.